Boa noite, o meu nome é Rosinara e eu sou acadêmica do 8º período do curso de Ciências Biológicas. Estou aqui para defender a regência da disciplina do 3º estágio supervisionado do curso. O tema da minha regência é a reprodução das bactérias. A classificação das bactérias é a seguinte: elas pertencem ao reino Monera, que é um grupo mais primitivo que tem dos seres vivos. Elas são unicelulares, ou seja, o organismo delas é formado apenas por uma célula, como nós podemos observar aqui. Esse exemplo aqui é de um organismo que é chamado de bactéria, diferente, por exemplo, dos seres pluricelulares, que para se formar um organismo é necessário várias células. Elas são procariontes porque o material genético delas não é preservado por uma membrana chamada carioteca ou membrana nuclear. Elas são encontradas nos mais variados ambientes. As bactérias, elas estão em todas as partes do planeta Terra e são os organismos mais abundantes que existem. Elas estão até em ambientes com a temperatura muito elevadas ou em ambientes com temperatura muito baixa. As bactérias, elas têm bastante importância para a vida do nosso planeta. Por exemplo, na indústria alimentícia, muitas bactérias elas são responsáveis pela fermentação de produtos como queijo, iogurtes, vinhos, e elas têm a função ecológica porque elas são decompositoras e também elas estão presentes em alguns ciclos biogeológicos, como por exemplo o ciclo do nitrogênio. Na farmacêutica, na indústria farmacêutica, para produção, por exemplo, de insulinas. Hoje em dia, a partir da técnica do DNA recombinante, as bactérias são capazes de produzir insulina. E elas são causadoras de doenças que nós chamamos de bactérias patogênicas. Enquanto a nutrição, as bactérias elas podem ser autotróficas, ou seja, elas não precisam da matéria orgânica para produzir seu alimento e nem de outros seres vivos para que elas possam se alimentar deles. Por isso que elas são chamadas autotróficas. Elas podem ser autotróficas sintetizantes, fotossintetizantes, que elas utilizam a energia do sol, e quimiosintetizantes, que elas utilizam matérias inorgânicas como elementos químicos, como por exemplo nitrogênio, para produzir o seu próprio alimento. Elas podem ser também heterotróficas, ou seja, elas precisam de outro ser vivo para se alimentar. Nós temos aqui exemplo das bactérias saprófitas ou decompositoras. Aqui no caso, nós temos uma bactéria saprófita. É uma colônia de bactérias que está decompondo uma cebola, assim também como acontece no meio ambiente, nas florestas, quando as árvores caem, quando os animais morrem, elas decompõem a matéria-prima para que haja um ciclo dessa energia dentro do sistema. Elas podem ser parasitas ou patogênicas, quando elas causam mal a algum animal, alguma planta ou algum ser vivo em geral. E elas são simbióticas, quando elas trabalham em conjunto com algum ser, sendo que elas recebem algo em troca e também dão algo em troca. Por exemplo, as bactérias que tem dentro do organismo humano. Elas recebem nutrientes a partir da nossa alimentação
e também ajudam a degradar os nossos alimentos quando nós nos alimentamos. Quanto à respiração, as bactérias elas podem ser aeróbias. O que quer dizer? Anaeróbias é que elas não necessitam de oxigênio para respiração. E também, algumas, quando entram em contato com o oxigênio, elas podem até morrer por causa disso, porque o oxigênio se torna tóxico para elas. Elas podem ser aeróbicas quando elas necessitam de oxigênio para manter a sua respiração. E elas são facultativas, ou seja, tanto na presença de oxigênio ou sem a presença de oxigênio, elas são capazes de sobreviver. Então, as formas das bactérias, elas basicamente são essas quatro. A mais redondinha, a esférica, ela é chamada de cocos. Essa aqui é bacillus, porque ela é parecida com bastão. Essa aqui é o vibrião, porque ela parece uma vírgula. E essa aqui é o espiral, ou espiroqueta, porque ela parece uma espiral. Enquanto a estrutura das bactérias, nós podemos dizer que é uma estrutura bastante simples se levar em consideração outros seres vivos. As bactérias, elas possuem basicamente uma cápsula, que é a primeira membrana, que ela é de proteção. Elas têm uma membrana, uma parede celular, que é formada por proteínas e carboidratos, que dá a sustentação e também o formato da célula. A membrana plasmática, que é a membrana que faz a seleção do que entra e do que sai, a substância que entra e a substância que sai da célula. Ela é formada por um citoplasma, que é a maior parte que tem dentro da célula, que é onde acontece toda a questão metabólica. Ela tem poucas organelas citoplasmáticas. A principal delas é o ribossomo, que ele é utilizado na síntese proteica e também na codificação do DNA. Algumas possuem o flagelo, que é responsável pela locomoção dessas células. Outras não possuem o flagelo, elas são chamadas de aflageladas. O DNA das bactérias ele não possui a carioteca, então ele é disperso no citoplasma. Quando ele está nessa organização aqui, que nós chamamos de DNA circular, ele forma o que chamamos de nucleoide, que é um núcleo ainda bem primitivo. Também há material genético disperso fora do material principal, que nós chamamos de plasmídios. São DNA circular que ficam fora do DNA principal. Esse plasmídio é onde acontecem algumas trocas entre as bactérias. Elas trocam esse tipo de plasmídio para manter uma certa resistência a antibióticos. E também tem os pires, que são como se fossem cerdas, responsáveis pela fixação e também pela troca desses materiais de plasmídio. A reprodução das bactérias ela pode ser assexuada quando não há troca de material genético. O que vai gerar daqui são clones. Uma bactéria ela vai produzir duas bactérias, sem que o material genético dela seja alterado. Esse tipo de reprodução assexuada nós também chamamos de partição ou divisão binária, ou seja, de uma bactéria vai formar duas. Bi vem de dois, ou cisparidade. A segunda maneira das bactérias se reproduzirem é a assexuada.
A reprodução sexuada, ela tem a troca de material genético, e essa troca de material genético entre as bactérias, ela garante a resistência das bactérias a antibióticos ou a se manter num ambiente que seja extremo para ela. A reprodução sexuada ela pode acontecer de maneira conjugada, por transformação e transdução. Então aqui nós temos um esquema que nos fala como que acontece a reprodução assexuada, ou seja, a reprodução que não há troca de material genético entre as bactérias. Aí no caso aqui nós temos a célula mãe, que é a bactéria mãe. Quando ela vai se reproduzir, ela começa a duplicar o material genético dela. Então, no caso aqui, ela tem um material genético e aqui ela duplica esse material. Porque tem que ir uma cópia para uma bactéria e uma cópia para outra bactéria. E aqui nós estamos vendo que ela forma dois polos. Aqui será gerada uma célula e aqui outra. Por exemplo, aqui nós temos praticamente dois indivíduos, né? Que a partir da partição que vai ter aqui, vai se tornar duas bactérias. Essa parte aqui, ela se divide e forma duas bactérias. Então, aqui nós temos outro esquema da reprodução sexuada. Levando em consideração o mesmo esquema do slide passado, porém aqui com mais detalhamento. Por exemplo, aqui nós temos uma célula que ela pretende se dividir, que ela só tem um material genético e um plasmídio e alguns ribossomos. Então, ela abre esse material genético dela com a ajuda de algumas proteínas e enzimas e ela multiplica esse material genético que ela tem. Então, uma cópia do DNA dela vai ficar em um polo e a outra cópia vai ficar no outro polo. Inclusive, a estrutura dela aumenta, porque aqui dentro dela, tudo que tem aqui dentro é multiplicado. Por exemplo, aqui o plasmídio. Aqui nós só temos um plasmídio e aqui nós vamos ter dois plasmídios. Então, ela precisa de mais espaço, por isso ela aumenta a estrutura dela. Aí ela vai formando polos. Um polo vai ficar com uma cópia do DNA que ela produziu, os plasmídios e os ribossomos, e o outro polo vai ficar com outra cópia do DNA e de tudo que ela já sintetizou. E aí acontece que ela vai se dividindo, forma que a membrana plasmática com a cápsula e as outras formam uma parede, e aqui ela se divide. Então, nós podemos ver, por exemplo, que aqui já são duas células a partir daquela primeira lá, sendo que aqui ela tem todas as informações que uma tem, a outra tem a partir da primeira. Então, a conjugação, ela é uma reprodução sexuada, entre aspas, porque na verdade não ocorre uma reprodução em si. O que acontece é a mudança, a troca entre as bactérias de material genético. No caso aqui, uma bactéria tem um plasmídio, né, que está solto aqui do material principal. Ela vai fazer uma cópia, ela vai entrar em contato com outra bactéria através dos pires ou pelos e ela vai repassar esse plasmídio para outra bactéria. Então, aqui, por exemplo, essa bactéria ela já tinha esse plasmídio, ela fez essa cópia e passou para essa outra bactéria. Então, as duas bactérias vão ter o mesmo gene. Se no caso for um gene para uma resistência de antibiótico, as duas bactérias elas vão ser resistentes a determinado antibiótico. A transformação é outro tipo de reprodução sexuada, no caso, acontece quando uma bactéria morre, que esse material genético dela fica disperso no ambiente, e aí a outra bactéria ela vai por fagocitose e
e engloba esse material genético que estava solto no ambiente. Depois que ela engloba esse material genético, ela pega esse material genético e insere no seu DNA bacteriano e ela produz um outro tipo de DNA agora já misturado, no caso, inserido, né, o material que estava da outra bactéria que estava morta. Pode ser que nessa transformação ela também aconteça de deixar a bactéria mais resistente e mais forte, ou ter alguma habilidade que ela não poderia ter se não tivesse inserido esse material dentro do DNA dela. A transdução, no caso, é quando um vírus ele infecta uma bactéria. Aqui nós temos um vírus e aqui tem uma bactéria. Esse vírus ele vai colocar dentro da bactéria o material genético dele. Então a bactéria vai ficar com o material do vírus e o material dela. Quando o vírus fazer a eclosão dessa célula, ele vai liberar partículas de vírus com o material genético dele e com o material genético da bactéria. Então, o material genético desse vírus, que já está misturado com o material da bactéria, ele vai infectar esse vírus que saiu daqui dessa célula, vai infectar outra bactéria, no caso. E ele vai liberar outras partículas virais aqui dentro de outra bactéria que não estava com o vírus anteriormente. E aí essa bactéria ela vai englobar esse material dos vírus que ela recebeu. Então, então ela fica com a mistura dos dois vírus e mais a mistura da bactéria anterior. Esse processo aqui ele é chamado de transdução. A nossa aula é explicativa das reproduções das bactérias. Continue assistindo a esse vídeo que nós vamos fazer a aula prática para você entender como que a reprodução das bactérias elas são importantes para o nosso dia a dia. Então, agora nós vamos fazer a aula prática, a experiência do crescimento e da reprodução das bactérias. Para isso, nós vamos fazer um iogurte caseiro. Nós vamos precisar de 1 litro de leite integral, sem gordura e sem açúcar, 170 gramas de iogurte natural, que ele vai servir como o fermento do nosso iogurte, uma panela, um depósito com tampa, pode ser de plástico ou de vidro, esse aqui é um pote de sorvete, e uma toalha. Estou fervendo o leite até que ele comece a levantar fervura. Essa etapa ela é importante para matar micro-organismos que não são desejáveis no iogurte. Esse processo é chamado de pasteurização, que é a fervura do leite a altas temperaturas e depois ao resfriamento. Essa técnica ela elimina micro-organismos, micróbios indesejados. Nesse momento o leite está fervendo e agora as bactérias estão morrendo por causa da temperatura, da alta temperatura. No leite, principalmente as bactérias lactobacillus. Então, nós vamos apagar o fogo e deixar resfriar. Aqui ele está na temperatura de mais ou menos 100 graus Celsius.
nós vamos deixar ele chegar a mais ou menos 40 graus Celsius para fazer o iogurte, ok? O leite já esfriou e agora eu vou adicionar o iogurte e misturar. Depois de misturar o iogurte no leite, eu passei ele para o depósito do sorvete, né? Recipiente de sorvete. E agora nós vamos embrulhar uma toalha e levar ao forno desligado, lógico, por mais ou menos 8 horas. Depois de 8 horas no forno, esse aqui é o resultado do iogurte. Como vocês podem ver, tá bem consistente. Esse aqui ele ainda não tá aromatizado. A pessoa pode aromatizar como ela quiser e também pode usar em molhos de salada. Tem que manter na geladeira resfriado. Explicando a nossa experiência com a fermentação do leite na produção de iogurte, primeiro nós esquentamos o leite, fervemos o leite para matar as bactérias que são indesejáveis na produção de iogurte e também para que não haja uma competição de bactérias por alimento das bactérias que já estavam no leite com as bactérias que nós utilizamos do iogurte natural. Outra coisa que nós fizemos foi ferver o leite para fazer o processo de pasteurização, que é ferver em elevadas temperaturas e depois resfriar. Assim as bactérias que estão dentro do leite elas morrerão. Nós utilizamos o fermento como de lactobacilos através do iogurte natural. Quando a gente põe o fermento de lactobacilo junto com o leite, as bactérias que são do iogurte, elas vão se alimentar do açúcar que está dentro do leite, chamado de lactose, e a partir da alimentação delas, elas vão se reproduzir a partir daqueles conceitos que nós estudamos anteriormente, como a bipartição. Elas vão se dividir e vão se alimentar do material que nós chamamos de substrato, né? Do leite, das proteínas e do carboidrato que está contido dentro do leite. Por que nós colocamos o leite já com o iogurte natural em um ambiente que seja totalmente fechado? Porque esse processo é um processo anaeróbico, são bactérias que em contato com o oxigênio elas morreriam. Então nós temos que tampar todo o recipiente para que não entre oxigênio lá e elas morram, e assim elas possam fazer um processo que é chamado de fermentação, que é a utilização do ácido lático para produzir energia e consequentemente fazer o iogurte a partir do leite. Outra coisa, por que nós colocamos a toalha ao redor do recipiente que estava com o processo do iogurte? Porque era para manter a temperatura estável. Quando a gente isola o recipiente com a toalha, essa temperatura vai se manter estável juntamente com a temperatura que está no forno. E aí, para as bactérias se desenvolverem e se reproduzirem, elas precisam de uma temperatura ótima, que no caso seja uma temperatura aproximada de 45 graus. Depois que passaram 8 horas dentro do forno, né,
as bactérias elas passaram 8 horas dentro do forno se reproduzindo, fazendo todo aquele processo de bipartição, uma se transforma em duas, duas se transformam em quatro. Então é necessário que depois que passe esse horário, o iogurte fique na geladeira, em resfriamento, até o consumo de no mínimo 2 dias. Por que ele vai para a geladeira? Porque em baixas temperaturas as bactérias elas não conseguem se reproduzir. É por isso, por exemplo, que nós guardamos os nossos alimentos na geladeira. Porque as bactérias elas sofrem, elas ficam estáveis e elas não conseguem se reproduzir devido às baixas temperaturas. As bactérias, para elas se reproduzirem, elas precisam de temperaturas médias, nem muito alta e nem muito baixa. Quando você põe uma comida no fogo alto, você está matando as bactérias. E quando você põe uma comida em um recipiente que esteja com temperatura baixa, como a geladeira, ela também não consegue se reproduzir, porque para todo o organismo vivo na Terra precisa de uma temperatura ideal para sua reprodução. Assim também é com as bactérias. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de apresentar esse trabalho. Eu espero que você tenha gostado da nossa explicação e também da nossa experiência. Se você quiser reproduzir essa experiência em casa, você pode fazer com todo o cuidado e com toda a higiene, e também depois de pronto você tem que refrigerar e utilizar até 2 dias. Você pode aromatizar, ou seja, colocar o sabor que você quiser a partir da escolha que você quiser, ou também utilizar em molhos de salada. Muito obrigada!